Romanos 14, verso 12, diz assim, ó, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Como é que você lê isso, irmão? Quando você lê isso aqui, o que você sente? Eu sinto muito temor, né? Temor enche o meu coração. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Verso 15. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Diga comigo, agindo por amor. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu, por causa da sua comida. Verso 16. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação. Maravilhoso, irmãos. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Nós nessa noite nos debruçamos diante da tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar no mais profundo do nosso coração aqui. Tenha liberdade de fluir nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estou meditando, eu costumo ler várias vezes o texto em voz alta, para eu mesmo ouvir. E eu confesso para você que esse texto, enquanto eu meditava nele e eu repetia ele em voz alta, eu tenho algumas práticas, assim, eu leio em voz alta, eu escrevo o texto, né, na íntegra ali. Quando eu li esse texto em voz alta, o meu coração foi sendo cheio de temor. Esse foi o sentimento que ocupou meu coração. Eu comecei a pensar em algumas coisas. E eu queria começar essa ministração propondo para você alguns questionamentos. Eu quero começar convidando você a refletir comigo a partir de algumas perguntas. Eu sou o cara dos questionamentos, porque eu acho que quando você pergunta, você assimila, né? Então, eu quero propor algumas perguntas aqui essenciais. E para propor essas perguntas, eu quero olhar para Paulo e para as suas cartas, não é? Eu sou um amante do apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo e a forma como ele trabalha a edificação da igreja. Eu me identifico muito, porque Paulo ele tem um propósito. Para mim, a palavra edificador, construtor, resume a vida do apóstolo Paulo. Mas, olhando para a vida de Paulo e para as suas cartas, eu faço alguns questionamentos para te fazer pensar. Por exemplo, como o apóstolo Paulo, que depois de Jesus é o cara mais proeminente do Novo Testamento, aliás, da Bíblia, né? Um cara que é um edificador de fato, que trabalhou de forma intensa na edificação da igreja. Como esse cara, ele esperava que um cristão de verdade vivesse. Como esse cara, ele esperava que um verdadeiro cristão vivesse. Como ele esperava que fosse a vida de um verdadeiro esperava. O que para Paulo, irmãos, na prática, significava andar nos caminhos de Cristo? Eu queria que você fosse ouvindo e tentando responder para você mesmo. Na perspectiva de Paulo, o que seria andar nos caminhos de Cristo? O que para Paulo implicava em imitar a Cristo? Irmãos,
se nós fôssemos perguntar, tivéssemos a oportunidade de estar de frente para o apóstolo Paulo, e nós pudéssemos perguntar para ele assim: Paulo, quais são as evidências, ou qual é a principal evidência de maturidade espiritual na vida de alguém? O que você pode, assim, quando você olha para alguém, o que essa pessoa evidencia que te faz dizer assim: esse cara é um cara maduro? Irmão, se nós fôssemos obrigados a responder todas essas perguntas usando uma palavra só, se eu fosse obrigado a responder todas essas perguntas usando uma palavra só, para mim essa palavra seria amor. Amor. Eu quero falar hoje sobre o amor que governa sobre a liberdade. Amém? Você que gosta de anotar temas aí, o amor que governa sobre a liberdade. Para mim, se o apóstolo Paulo olhasse para alguém, a característica que ele, de bate-pronto, diria assim: esse é um homem maduro. Para mim seria, se ele encontrasse na vida de alguém, amor. E eu vou te explicar por quê. Porque, irmãos, para o apóstolo Paulo, estudando a vida de Paulo, mergulhando nas suas cartas, mergulhando nos seus textos, eu percebo que para o apóstolo Paulo, maturidade cristã não era medido pelo conhecimento que alguém tinha. Para Paulo, uma pessoa madura não era aquela que acumulava conhecimento. Não é? Para o apóstolo Paulo, uma pessoa madura não era aquela pessoa que tinha muito rigor doutrinário, por exemplo. Não. Para o apóstolo Paulo, uma pessoa madura não era aquela que exercia liberdade sem limite nenhum. Mas esse cara é livre, então ele é maduro. Não, para Paulo isso não é sinônimo de maturidade. Para o apóstolo Paulo, a maturidade, ela era medida, acima de tudo, pela capacidade que alguém tinha de amar o próximo. Está aqui comigo, irmão? Então Paulo olharia para alguém e pensaria que essa pessoa era uma pessoa madura pela sua capacidade de amar o próximo, pela sua capacidade de colocar o outro acima de si mesmo. Então, para Paulo, um homem maduro era alguém que conseguia colocar a demanda do próximo acima da sua demanda. Para Paulo, alguém maduro era alguém que conseguia, irmãos, me ouça, por favor, era alguém que conseguia limitar a sua própria liberdade por causa do amor ao outro. Cara, isso aqui para mim me pegou. Confesso para você que isso aqui para mim me pegou. Porque é um desafio você colocar a sua liberdade acima do amor pelo outro, é sinal de imaturidade. Agora, você amar o outro em detrimento da sua liberdade, para mim, é a principal marca de um homem maduro. Quantos estão aqui comigo? Alguém que trabalha, que age visando a edificação mútua, não apenas as realizações pessoais. Para mim, isso é um sinal de maturidade. O texto que nós lemos termina no versículo 19, dizendo assim, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ele está falando de uma intencionalidade, ele está falando de um esforço, ele está dizendo, irmãos, que a paz, ela não vem por conta própria, a edificação mútua não acontece por acaso. E a pergunta que eu me faço lendo um texto como esse é: o que eu tenho feito? Qual é o esforço que eu tenho feito para que haja uma edificação mútua, para que haja paz nas nossas relações? Porque a Bíblia vai dizer que é naquilo que depender de nós, precisamos ter paz com todo mundo. Tem coisas que não dependem de nós, mas naquilo que depender de nós precisamos ter paz com todo mundo. Então preste atenção numa coisa:
Aqui nesse capítulo, especificamente falando, no capítulo 14 de Romanos, o amor, ele se torna o critério principal. Olha para mim aqui, ó. O critério principal que regula a consciência do homem. O amor aqui, irmãos, ele se torna, segundo o apóstolo Paulo, o critério principal que regula a nossa liberdade. Quantos estão entendendo isso? Segundo o apóstolo Paulo, o amor precisa ser o critério principal que regula as nossas diferenças. Eu preciso, o amor me leva, presta atenção nisso, o amor me leva a abrir mão das diferenças para manter a unidade. Você está aqui comigo? Então, meus irmãos, o amor não é um detalhe da vida cristã, o amor é o eixo que sustenta toda a vida cristã. Não é um detalhe a mais, é o eixo que sustenta. E é exatamente aqui nesse ponto que nós lemos esse texto, e esse texto vai nos conduzir a uma, eu diria, uma reflexão um pouco mais profunda. Porque, eu vou te dizer, se o amor, ele não é um detalhe, se o amor é um eixo, um fundamento sólido da maturidade cristã, então o amor precisa regular, não apenas as minhas convicções, o amor precisa regular as minhas atitudes dentro da comunidade que eu faço parte. Se o amor é um eixo que conduz toda a vida cristã e é o fundamento da edificação de uma comunidade madura, então o amor precisa regular, não só o meu sistema de crença, o amor precisa regular a nossa vida comunitária. O amor precisa ser o medidor, o aferidor da nossa comunidade. Você está aqui comigo? Paulo, ele afirma, irmãos, no versículo 12, que cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Sim ou não? Só que no versículo 13, ele chama a atenção e ele dá uma instrução, ele fala assim, vocês não podem se tornar pedra de tropeço do irmão. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando que as nossas escolhas, elas não são isoladas. Se fazemos parte de uma comunidade, as nossas escolhas não interferem só na nossa vida. Você está me ouvindo? Paulo está nos dizendo aqui que as nossas escolhas não são isoladas. As nossas escolhas afetam o corpo. E como que essas duas verdades, elas caminham juntas? Porque assim, nós vimos aqui uma espécie de tensão, eu diria. Uma tensão que revela algo profundo. No versículo 12, Paulo fala assim, cada um de vocês vão prestar conta de si mesmo. Paulo estabelece aqui um princípio inegociável. Vou te dar uma dica. Quando você estiver estudando a palavra, eu sei que você estuda a palavra, procure encontrar princípios que você vai aplicar na sua vida. Por exemplo, versículo 12, Paulo ensina aqui um princípio. Que princípio é esse que ele ensina no versículo 12? Paulo está dizendo que existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Cada um de vocês precisa prestar conta de si mesmo, esse é o princípio. E qual é o princípio? A fé não pode ser terceirizada. Você não vai prestar conta de mim, eu não vou prestar conta de você. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o princípio, amém? Paulo está nos ensinando que ninguém responderá no lugar do outro diante de Deus. Cada consciência será examinada pelo próprio Deus. Como a gente brinca aqui, no dia do telão, é tu e Deus, meu amigo. Tem negócio de dizer assim, quando o telão vão abrir diante de você, Deus, pode chamar lá o pastor Rogério, que ele sabe, não tem nada a ver comigo. É tu e Deus, papai. Posso te ajudar aqui agora, na eternidade, é tu e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um princípio que ele usa aqui. Só que no versículo seguinte, ele fala assim, não julguem uns aos outros, pelo contrário, façam um propósito de não ser pedra de tropeço para o seu irmão.
Quando eu li isso aqui, parece que tem uma contradição aqui, você concorda comigo? Porque no verso 12, ele fala assim, ó, cada um prestará conta de si. No verso 13, ele fala assim, ó, presta atenção na vida do seu irmão, não seja pedra de tropeço para ele, ou seja, tenha cuidado com o seu irmão. No versículo 12, ele fala, cuide cada um de si. No verso 13, cuide do seu irmão. O que Paulo está ensinando aqui? É para cuidar de si ou é para cuidar do outro? Paulo não está criando aqui uma contradição, presta atenção nisso. Paulo está revelando um nível profundo de maturidade. Vou te explicar por quê. Primeiro, porque a responsabilidade pessoal diante de Deus não gera isolamento. A responsabilidade pessoal diante de Deus gera consciência mútua. É isso que ele está ensinando. Irmãos, é porque eu prestarei conta diante de Deus que eu tenho que viver com seriedade espiritual. Paulo está dizendo que é porque eu darei contas a Deus que eu não posso agir de forma inconsequente. Paulo está dizendo aqui que é porque eu prestarei conta diante de Deus, é que eu não posso usar da minha liberdade de forma egoísta. Paulo está dizendo aqui que é porque eu prestarei contas diante de Deus, que eu não posso mais viver minha vida para mim mesmo. Você entende que não é uma contradição? É porque eu prestarei conta diante de Deus, que você tem que viver a sua vida, olhando para o outro, amando o outro. Então ele está dizendo assim, ó, você vai prestar conta de si mesmo, por isso, tome cuidado com a forma como você lida com o seu irmão. Não, mas a minha vida espiritual é profunda. É porque se eu não vai lá em casa, eu oro a manhã todinha, de 7 da manhã a meio-dia, trancado num quarto diante de Deus, lendo Bíblia e orando. Mas quando eu saio do meu quarto, a minha vida comunitária é uma desgraça. Irmão, você vai prestar conta diante de Deus. Você está aqui comigo? Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, que a prestação de contas vertical, aquilo que eu apresento diante de Deus na minha relação com Ele, vai aprofundar a nossa responsabilidade horizontal. Vou repetir para você. A minha prestação de contas vertical aprofunda a minha responsabilidade horizontal. Você vai prestar conta diante de Deus, por isso, não seja pedra de tropeço para o outro. Você está aqui comigo, irmão? Então, essa consciência de que eu estarei diante do Senhor, prestando conta, me impede de tratar a minha liberdade como um direito absoluto. Preste atenção nisso. Essa consciência que nós precisamos ter, de que um dia nós prestaremos conta diante de Deus da nossa própria vida, essa consciência, ela precisa me impedir de tratar a minha liberdade como um direito absoluto. Não, eu sou livre. O problema é seu se você se escandaliza. Não, mas eu estou fazendo isso aqui porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, se você escandaliza, o problema é seu. Paulo está dizendo assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você entende que um dia você estará diante de Deus para prestar conta da sua vida, então você precisa prestar atenção na sua liberdade. E como essa liberdade afeta o outro. Porque a liberdade cristã, ela não é independente. Você está entendendo isso? A liberdade cristã não é independência absoluta para fazer o que você deseja. Liberdade, irmãos, ela é submetida ao senhorio do amor. A verdadeira liberdade se submete ao senhorio do amor. Eu sou livre para fazer, mas porque eu amo o outro, e o que eu estou fazendo pode afetar de forma negativa a vida do outro, eu abro mão do que eu estou fazendo. Irmão, isso aqui é loucura. Quem vive isso aqui hoje? Nenhum de nós aqui talvez vive. Abre mão da nossa liberdade por causa do outro? Abro nada, moço. Lembre-se, cada um prestará conta diante de Deus. Você pode dizer um amém, só para dizer que você está gostando?
Então a fé cristã, irmãos, a fé cristã, ela é pessoal, amém? Mas nunca individualista. Ela é pessoal, mas ela não é individualista. Se nós olharmos para o contexto aqui da igreja de Roma, e nós vamos aprofundar talvez hoje ainda um pouco mais nesse contexto, o contexto dessa igreja, ela envolvia algumas tensões, algumas divergências entre judeus e gentios, né? Alguns tinham algumas restrições com relação a alguns alimentos, a questão de dias, outros se sentiam livres. Uns não comiam um certo tipo de alimento, olha para mim aqui, ó. Uns não comiam um certo tipo de alimento, outros se sentiam livres demais para comer tudo. Então tinha aqui alguns que se sentiam fortes demais, e esses que eram fortes demais, geralmente eles argumentavam, e o argumento era: meu amigo, cada um responde por si diante de Deus. Esse era o argumento de quem se achava forte. Então assim, cara, se a comida está escandalizando, é problema seu, eu respondo diante de Deus, estou comendo aqui porque eu sou forte, se você é fraco, é problema seu. Esse era o argumento. Aí vem Paulo. O argumento de Paulo é assim: ok, cada um responde diante de Deus, mas você também responde diante de Deus pelo amor que você demonstra pelo próximo. Você não só responde diante de Deus pela liberdade que você tem, você responde diante de Deus pelo amor que você demonstra. Ou não. Está aqui comigo, irmão? Não, eu sou livre e eu respondo, eu me garanto, eu respondo aqui pela minha liberdade. Tá, mas você também responde pelo amor que você deve. Amém, gente? O Evangelho, ele não nos liberta apenas de julgar o outro. O Evangelho, ele não só nos liberta de julgar o próximo, o Evangelho nos compromete de cuidar do próximo. Porque se o Evangelho somente me libertasse de julgar o outro, beleza, eu vivo como eu quero, mas o Evangelho, ele me compromete em cuidar do outro. A sua fé não é individualista. Então, maturidade é você conseguir limitar a tua própria liberdade por amor ao outro. Isso é maturidade. Cara, eu sou livre, mas por amor a você eu abro mão. Se eu perguntar para você aqui, qual é o ponto central desse texto? Provavelmente você vai dizer assim: o ponto central desse texto é alimento, é comida. A discussão aqui é em torno de comida. Mas, irmãos, o ponto central aqui não é comida, o ponto central é amor. A questão aqui não era quem comia ou quem deixava de comer, era muito mais profundo. A pergunta, irmãos, que nós devemos fazer diante das pessoas, quando eu olho para as minhas atitudes, quando eu olho para os meus desejos, a pergunta que eu tenho que fazer é: será que eu posso fazer isso? Porque se a pergunta for só eu posso fazer, eu posso responder: posso, e vou e faço. Se o seu cristianismo for uma ilha, se você vive para si mesmo, se você vive para se autossatisfazer, então a pergunta é: eu posso fazer? Eu posso ir? Mas se você vive para o outro, se você vive o verdadeiro e genuíno evangelho, que não abrange só a sua própria vida, a pergunta é um pouco mais profunda. A pergunta não é: eu posso fazer? A pergunta é: se eu fizer, edifico o outro? Essa é a pergunta. Versículo 19. Isso que eu vou fazer promove a paz e a edificação mútua? Não. Eu tenho liberdade para fazer, mas eu não faço. Porque compromete a edificação mútua, compromete a paz. Como estão entendendo isso, irmãos? Tá, mas aqui pode surgir uma questão que eu diria que é pastoral, mas é importante. Vamos lá, eu posso dizer assim: eu vou viver de uma forma, ou eu vou fazer alguma coisa, e eu sei que isso não vai edificar o meu irmão. Eu posso pensar assim: cara, é só eu fazer e não deixar ele ver. Posso pensar assim, sim ou não? Porque nós somos, irmãos, expert em burlar
os princípios, não é? Nós somos especialistas em burlar princípio. Sempre tem um mais. Não, mais se... E se ele não vê? A gente sempre quer um mais, né? Cara, isso aí vai escandalizar. E se eu não postar? E se ele não vê? E se eu não deixar? E se eu fizer sozinho? Pode surgir esse questionamento. Só que, irmãos, presta atenção. Se algo não edifica o irmão, a gente pode pensar assim: eu vou fazer escondido, para não escandalizar o outro. Paulo, ele não está aqui ensinando uma estratégia de invisibilidade, não é essa a questão. Paulo está ensinando aqui o caminho do amor. Presta atenção nisso. No versículo 15, ele diz que por causa da nossa atitude, e ele usa aqui o exemplo do que estava acontecendo no contexto local. Ele não simplesmente pensa em um exemplo. Ele fala assim, ó, por exemplo, comida. Se você comer, ele não tira esse exemplo da cabeça dele. Ele poderia usar o exemplo da bebida. A questão ali era que estava tendo divergência por conta de alimento. Então o povo estava preso no alimento. Paulo vai mais fundo na questão. Paulo vai no coração. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Paulo vai no coração. Então ele fala assim, ó, por causa da nossa atitude, o irmão pode se entristecer. E se por causa da nossa atitude o irmão se entristecer, é um sinal de que nós não estamos andando segundo o amor. Agora vamos lá. O critério que Paulo usa aqui não é se o outro viu ou não. Paulo não está dizendo assim, gente, presta atenção. Se alguém vê você comendo carne, ou você pode comer escondido, não deixa ele ver. O critério aqui não é se viu ou não. O critério é se a minha postura expressa amor ou não. Então você entende que não tem a ver com alimento, tem a ver com coração? Você está aqui comigo? Esconder a atitude pode evitar um confronto imediato. Mas esconder atitudes não resolve um problema que é mais profundo, a disposição do coração. Eu falo para os meus filhos lá em casa, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem fazer, sem problema. Sabendo o quê? Primeiro, vocês terão consequências. Segundo, é comprar num cartão de crédito, uma hora o boleto chega. Pode se esconder, meu amigo, o banco te acha. O boleto vai chegar. Amém, gente? E o coração vai ser revelado. Uma hora o coração é revelado. Então você pode até fazer escondido para evitar confrontos imediatos. Mas o fato de você estar se escondendo não resolve um problema que é a disposição do coração. Então se o pensamento for esse, eu vou fazer, mas eu não vou deixar que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Eu vou viver dessa forma, presta atenção aqui, ó. Esse comida de Paulo aqui pode ser a maneira como você vive o seu dia a dia, a maneira como você lida com os teus negócios, a maneira como você lida com as coisas de Deus, a maneira como você lida com a sua casa, a maneira como você lida com o seu casamento. Não. É só eu sou livre. Se eu então assim, eu posso fazer escondido, é só não deixar o outro ver. É porque não tem a ver só com o outro, tem a ver com você. Você prestará conta de você diante de Deus. Então, se tivesse a ver só com o outro, ok, se esconde, faz escondido. A questão é que é você que vai prestar conta. E quando você estiver diante de Deus para prestar conta, não são só as suas ações que serão julgadas, é também as suas motivações. Não é só o que você fez. Então, muitas das nossas boas ações serão condenadas. Sabe por quê? Porque nós agimos de uma boa forma, porém movido pela motivação corrompida. Então as tuas ações, cara, mas isso aqui que eu fiz foi bom, Deus, mas eu estou vendo teu coração. Você estava fazendo coisas boas, mas com a motivação corrompida. E Deus não recebe só as nossas ações, Deus recebe as nossas motivações. Pedro, tu me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Eu estou observando qual é a motivação que te leva a cuidar delas. Se você está cuidando delas só para cuidar delas, essa motivação está errada. Você tem que cuidar delas por amor a mim. Nós podemos ter, irmãos, instituto, comunidade terapêutica, 200 institutos, 350 comunidade terapêutica, masculino, feminino, trans, do jeito que você quiser.
Nós podemos fazer, irmão, nós podemos mudar essa cidade, podemos afetar essa cidade, podemos falar a língua dos anjos numa conferência de carnaval aqui, podemos falar a língua dos homens, se a motivação não for o amor, vale nada. Se aquela comunidade terapêutica que a gente tem for um objeto para alcançar recurso, para uma manutenção própria, se for só isso, nós estamos perdendo tempo ali. Podemos mudar a vida de 700 mil pessoas, nós estamos perdendo tempo. Diante de Deus, Ele vai sondar a nossa motivação. Se aquele instituto que tem ali está cuidando de criança só para ter foto para postar no Instagram, nós estamos perdendo nosso tempo. Se nós estamos aqui falando em línguas 24 horas por dia, mas a gente não consegue, a gente fala a língua dos anjos, mas não consegue falar a língua do irmão, nós estamos perdendo tempo. Se a gente se entende falando com os anjos, mas desentende falando com o irmão, nós estamos perdendo tempo. Porque muitos de nós somos assim, a gente se entende com todo tipo de anjo. Eu vejo profeta que fala com um passarinho, com um cachorro, com um animal, com um anjo, com um demônio, fala com todo mundo, mas quando vai falar com um outro, com o próximo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, se eu escondo o que eu estou fazendo, a preocupação principal não é com o irmão, é com a preservação da minha imagem. Rapaz, eu não vou deixar o povo ver isso aqui, não. Eu vou continuar fazendo, é só não deixar ver. A preocupação não é com o próximo. A preocupação é com a minha imagem, o que ele vai pensar sem me ver fazendo o que eu estou fazendo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nesse caso aqui, fazer escondido, irmãos, o foco continua sendo a imagem pessoal, o direito pessoal. Amém? Só que agora eu estou me escondendo. Qual é a diferença? É que eu estou administrando isso com mais cautela. A atitude, ela não foi transformada. Irmãos, muitos de nós não tivemos o nosso homem interior transformado. O que nós fizemos foi ajustar o nosso homem interior para evitar consequências que me expõem. Está aqui comigo? Às vezes a gente se depara com o velho homem ainda. Cara, eu pensava que essa área da minha vida estava vencida, mas eu vi que eu continuo vivo. Tanto tempo que eu não caía nessa área, tanto tempo que eu não... Sabe por quê? Porque você conseguiu ajustar o velho homem, não transformou, só ajustou. Por quê? É porque você se arrependeu do pecado? Não, é porque esse pecado te trazia vergonha. Então o que você faz? Você esconde. Não transformou, só escondeu, mascarou. Mas uma hora, meu amigo, vem à tona. Uma hora, o cheque volta. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Presta atenção. A sua liberdade não pode estar centrada no seu eu. Sua liberdade tem que estar rendida ao amor. Você está aqui comigo? Então, o verdadeiro amor, ele não pergunta apenas como evitar a exposição. O verdadeiro amor, ele pergunta se vale a pena insistir em algo que enfraquece alguém por quem Cristo morreu. Cara, que loucura isso. Vou repetir isso aqui para vocês, isso aqui é muito forte. O amor verdadeiro, pega isso aí no teu espírito, o amor verdadeiro, ele não pergunta como evitar a exposição. O amor verdadeiro pergunta, cara, vale a pena insistir em algo que vai enfraquecer alguém por quem Cristo deu a vida? Vale a pena insistir nisso? Por mais que eu tenha liberdade, vale a pena? Então, a maturidade cristã, o amor verdadeiro, não pergunta apenas como evitar a exposição. O amor verdadeiro pergunta, vale a pena insistir em algo que pode enfraquecer alguém por quem Cristo morreu? Cara, vale a pena continuar vivendo assim? Não, mas eu sou livre, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Cara, tá, mas essa tua liberdade está fazendo o outro cair, vale a pena isso mesmo? O cara por quem Cristo sofreu na cruz, está caindo por causa da sua liberdade, vale a pena continuar nisso? Essa é a pergunta que se faz. Então, a maturidade cristã, ela não pergunta,
Como eu vou fazer isso sem gerar um escândalo? Não. Ela pergunta assim, ó, vale a pena exercer isso se enfraquece alguém por quem Cristo morreu? Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, o menino imaturo, ele exige direitos. Não, esse é o meu direito, é liberdade. Jesus me libertou para isso. Então, eu vivo como eu quero, eu vou a hora que eu quero, eu venho a hora que eu quero. Se eu não for, eu não falo nada. Se eu for também, eu não preciso falar nada. Eu vivo minha vida. Menino exige direito. Um homem maduro assume responsabilidade. Pronto. E essa é uma métrica que eu uso. Não, eu vou no dia que eu quero. Eu não preciso dar satisfação na minha vida para ninguém. Ok, meu amigo, nós não vamos brigar por causa disso. Você é apenas um menino imaturo. Tá? Eu entendo. Eu vou lidar com você como menino. É simples assim. Irmão, eu aprendi como diz o profeta Jaiminho, evitar a fadiga. Lembra do profeta Jaiminho do Chaves, né? Eu evito a fadiga. Se você quer ir, você vai. Se não quer, não vai, não tem problema. Se não quer dar satisfação, ok, vamos continuar amigo. Eu digo, irmão, que tem gente que eu sei quem chamar para uma vigília, eu sei quem chamar para uma resenha. Está tranquilo, dentro de mim está muito bem resolvido. Eu nunca vou sofrer. Porque eu nunca vou chamar o cara da vigília para resenha, e não o cara da resenha para vigília. Porque eu sei que não aguenta, é a medida de cada um. Só que isso revela o seu nível de maturidade. Está aqui comigo, irmão? Revela o nível de maturidade. Eu sei que no final das contas, o culpado vai ser eu mesmo. Então, ok. Bota mais uma na minha conta, eu pago esse boleto, sem problema. Sem problema. No final, o culpado vai ser eu. Cada um faz suas escolhas, vai para onde quer, a hora que quer, faz o que quer. Mas no dia que dá errado, é porque a igreja me abandonou, o pastor não me visitou, porque não sei o quê. Beleza, meu irmão, tá ok. Isso aqui não é um desabafo, é uma realidade, tá? Menino imaturo exige direito. Homem maduro assume responsabilidade. Uma igreja saudável, pastor, qual é a característica de uma igreja saudável? Irmãos, uma igreja saudável, ela sustenta duas verdades que são simultâneas. Primeiro, em uma igreja saudável, cada pessoa deve cultivar sua própria consciência diante de Deus. E em uma igreja saudável, cada pessoa deve cuidar para que a sua vida não se torne um obstáculo para o outro. Simples assim. Em uma igreja saudável, cada um responde por si diante de Deus. E cada um cuida da sua vida, para que a sua vida não escandalize o outro. Você está aqui comigo? Essas duas atitudes, irmãos, quando elas caminham juntos, elas formam uma cultura na comunidade local. E essa cultura é onde a liberdade, ela é exercida com discernimento. Nós não somos um monte de prisioneiro, não, mas a minha liberdade, ela é exercida com discernimento. Eu não faço o que eu quero a hora que eu quero. Já teve situações de eu dizer, cara, eu não posso fazer isso. Cara, mas isso não é pecado. Mas cara, eu não posso, porque eu presto conta para o outro. A minha vida não depende mais só de mim. Você entende isso? Amém, gente? Eu posso fazer coisas, irmãos, que eu tenho liberdade para fazer. Eu posso fazer coisas que é permitida. Só que a gente precisa entrar num nível que, irmão, não é só mais abrir mão do que é proibido. Irmão, abrir mão do pecado é fácil. O que é pecado, você sabe que é pecado. Abrir mão, acabou. Agora, você abrir mão do que é proibido é muito fácil. Agora, você abrir mão do que é permitido por causa do outro, aí é um nível de maturidade, meu amigo, que você alcançou. Você está entendendo isso, irmão? Cara, eu posso viver do jeito que eu quero. Eu estava vendo aqui um pastor muito renomado no Brasil, o pastor Carlito Paz. Ele falou assim, cara, eu tenho condição de ter o carro que eu quero. Eu posso ter uma nave. Esse aqui sou eu que estou falando agora. Não, eu não posso ter uma nave, ele pode. Mas ele falou assim, eu posso ter o carro que eu quero. Só que, por causa da posição que eu ocupo diante das pessoas, eu abro mão de ter o carro que eu quero. Eu pego um carro simples. Você entende isso? É proibido um pastor ter um carro bom? Ter um carro de 1,5 milhão? Não, é proibido. Se você tiver dinheiro para comprar, se não estiver roubando a igreja para fazer isso, vai ter um carro até de 2 milhões, irmão. Só que por causa da posição que ele ocupa diante das pessoas, é saudável?
Você está entendendo o que eu estou falando para você? Irmãos, a liberdade é exercida com discernimento. Com discernimento. Nessa cultura, a consciência ela é respeitada. Só que ela é respeitada sem ser colocada como regra para todo mundo. Não, porque eu penso dessa forma, todo mundo tem que pensar assim também. Não, não precisa não, todo mundo pensar assim não. A consciência não pode ser colocada como regra. Nessa cultura, as decisões são governadas pelo amor, não pelos impulsos, não pelo ganho próprio. Nessa cultura de uma igreja saudável, a unidade, ela é preservada, sem uma uniformidade forçada. Não, você tem que ser como todo mundo é. Não, não precisa ser como todo mundo é. Mas se você vê que algo em você fere o outro, você vai mudar, sem problema nenhum. Então a comunidade cristã, ela vai amadurecendo. E quando uma comunidade cristã vai amadurecendo, qual é a evidência? Quando ela para de perguntar assim, o que é proibido, o que é permitido, o que pode, o que não pode? E ela começa a perguntar assim, o que promove a paz? O que promove a edificação mútua? Então a pergunta hoje não é, cuidado com ela na caixa aí. Então a pergunta hoje não é, isso aqui pode, isso aqui não pode. A pergunta é, tá bom, eu sei que pode, mas vai promover a paz? Vai promover uma edificação mútua? Uma igreja saudável, irmãos, quando é necessário, ela aprende a abrir mão de algo que é legítimo, não por medo, mas por amor. Você está aqui comigo? E quando ela faz isso, ela reflete o próprio Cristo, o Cristo que não buscou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, verso 3, pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Ele se colocou no lugar do outro. Você está aqui comigo, irmão? Então, esse texto que nós lemos aqui, para a gente caminhar para o final, ele está tratando, né, fazendo aqui um pano de fundo, trazendo um contexto para você entender, ele está tratando aqui de um dilema ético, né? É um dilema ético, vivido pela comunidade cristã primitiva. Você vai ver esse dilema em vários lugares, né? Atos capítulo 6 fala desse dilema, né? Paulo fala isso aos irmãos lá de Corinto. Então, as discussões sobre a alimentação, sobre práticas alimentares, estava se tornando um motivo da tensão e da divisão entre os irmãos da igreja. Não, eu posso comer, então eu como. Ah, mas me escandaliza o outro, problema dele, eu sou forte, ele é fraco. Sabe esse argumento que a gente herdou? Não, ele escandaliza porque ele é fraco. Eu sou forte, eu posso comer, eu posso fazer, eu sou forte. Essa era a tensão ali. Só que, irmãos, Paulo, ele vai mais fundo. Mais do que uma questão de cardápio, o que estava em jogo aqui era a forma como a liberdade cristã estava sendo exercida. E é esse o ponto que eu quero que a gente fique nessa noite. O que está em jogo aqui não é pode ou não pode. Não é essa a questão. O que está em jogo aqui não é se você está certo ou errado, porque é a primeira coisa que a gente busca numa tensão entre irmãos. Não, mas eu estou certo, ele está errado. A questão aqui não é essa. Não é essa a questão. A questão é quem ama mais. Essa é a questão. Quem é conduzido pelo amor? Não é quem está certo, quem está errado. Você pode estar certo, mas se você é conduzido pelo amor, você é responsável pelo outro. Você é responsável em restaurar a relação. Eita. Não, mas que eu estou certo e ele está errado. Beleza, aqui não é quem tem razão, é quem é conduzido pelo amor. Há muito tempo eu falo sobre isso nessa casa. Aquele que alcançou a maturidade primeiro é o maior responsável em acabar com as guerras.
A questão não é quem tem razão, a questão é quem é mais maduro. Então, se fica uma briga entre dois irmãos, é dois meninos querendo ter razão. Precisamos tomar uma atitude. E se queremos, de fato, desenvolver uma vida cristã madura, precisamos abrir mão da razão para manter a paz. E se para manter a paz for preciso perder a guerra, perca a guerra e mantenha a paz. Se você perder a guerra para manter a paz, você venceu. Você está aqui comigo, irmão? Então a questão aqui é muito mais do que cardápio. A questão é quem está disposto a abrir mão da liberdade. Diferenças de consciência, diferenças entre judeus e gentios. Isso aqui estava colocando à prova a unidade da igreja. Você já parou para pensar, irmãos, que a sua diferença com o outro, a sua indiferença com o outro, pode estar botando em xeque a unidade dessa comunidade? Já parou para pensar nisso? Então, nesse contexto, Paulo ele não vem e traz uma regra pontual. Paulo traz um princípio orientador. Cara, que coisa linda. Porque Paulo não está dizendo assim, a partir de agora, ninguém come mais. Proibido comer. Proibido. Não. Não. Paulo traz um princípio orientador que não serve só para aquele momento. O princípio que Paulo ensina aqui não serviu só para esse momento. O princípio que Paulo ensina aqui serve para toda a vida cristã, daquele povo e de todos aqueles que vieram depois deles, inclusive para nós. Que princípio é esse? O amor deve governar sobre a liberdade. Aleluia. O amor deve governar sobre a liberdade. A liberdade é um presente do Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas lembre-se, a liberdade não é soberana. Você está aqui comigo? O amor é. O final de tudo, tudo vai passar. O que vai permanecer? O amor. Então a nossa liberdade precisa ser conduzida. A nossa liberdade precisa ser moldada. E se necessário, a nossa liberdade deve ser limitada pelo amor. O amor precisa pôr limite na nossa liberdade. Eu vou até aqui. Eu não passo daqui por quê? Porque eu não posso? Não, eu posso, mas eu amo. Eu não passo porque eu amo. Você está aqui comigo, irmão? O amor põe limites na liberdade. Então, quando a liberdade passa a se impor sobre o amor, a liberdade deixa de refletir o caráter de Cristo. Você está aqui comigo, irmão? Então, para Paulo, a pergunta nunca foi, eu posso? A pergunta sempre foi, isso edifica? Isso edifica? Então, o amor é o critério que regula o uso legítimo da liberdade. Você está aqui comigo? Amém? Vamos parar por aqui. Às vezes, irmãos, a maior prova de amor é você abrir mão do seu direito. Prova teu amor por mim. Eu estou abrindo mão do meu direito. Você quer uma prova de amor maior do que essa? A maior prova de amor é você abrir mão do seu direito por causa do outro. Vamos ficar de pé para a gente orar?